Continuando então esse estudo da Humanae Vitae, e claro, não quero deixar de falar de novo de São José, né? Que eu quero pedir que São José interceda por você. Eu sei que é difícil falar algumas coisas, eu sei que é até algo que a gente não escuta em todo lugar, né? A igreja é contra métodos contraceptivos, não escutamos em qualquer lugar. Muito pelo contrário, escutamos o diferente de tudo isso, né? Mas a igreja tem também os caminhos pelo qual o casal pode sim, né, fazer a sua regulação da natalidade, né, o seu espaçamento de gravidez. A igreja tem. Mas voltando aqui para a Humanae Vitae, né, eu não vou ficar lendo, até porque senão fica meio chato para você, mas diante dos métodos contraceptivos, né, diante do que foi colocado, né, por o Papa a respeito dos métodos contraceptivos, ele vem claramente dizer que a igreja é contrária, né? É contrária. Por quê? Porque ele diz aqui que o ato conjugal no matrimônio tem que ter dois sentidos, o sentido unitivo e procriativo. Aquilo que a gente falou semana passada, né? Não sei se você se lembra, nós já falamos disso. E o Papa diz claramente que se tirar um dos dois sentidos, a coisa sai do princípio pelo qual ela foi criada, da natureza pelo qual. O problema é que a contracepção entrou no mundo, transformando o sexo em algo somente para o prazer. Tirou, inclusive, a questão unitiva também. Se tornou algo para prazer. Hoje o sexo é visto pela maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas, como algo para o prazer. E a nossa mente se tornou uma mente contraceptiva. Esse é algo muito sério e muito grave, né? Fazer da nossa cabeça algo contraceptivo, né? Se tornou algo contraceptivo. O interessante é que o Papa ele colocou 3 consequências que iriam acontecer se os métodos de regulação artificial de natalidade fossem implantados, se tornassem normais. Até porque lá na década de 60, até o início da década de 70, era algo assim que não era todo mundo que aceitava, não era todo mundo que queria, mas a mentalidade de contracepção já estava nas pessoas. As pessoas já viam o filho como algo ruim. A revolução sexual trouxe, sim, para a cabeça das pessoas a ideia de que o sexo era puramente para o prazer. Não que a igreja diga que o prazer seja errado, não, o prazer é lícito, desde que vivido do jeito que Deus quer, desde que vivido da forma como Deus pensa. Então o Papa ele vem falar de 3 graves consequências, e eu vou ler para vocês essa parte. Está lá no 17 da Humanae Vitae. Os homens retos poderão convencer-se ainda mais do bem fundamentado da doutrina da igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem antes de mais o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal, né, a degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles sofismarem a sua observância. É ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher. Primeira consequência, a infidelidade, degradação da moralidade. Segunda consequência, a perder o respeito pela mulher. E sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta, e não mais como a sua companheira, respeitada e amada. Então, essa foi a segunda. E a terceira, pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos das autoridades públicas, pouco preocupadas com as exigências morais. Quem poderia reprovar a um governo o fato de ele aplicar a solução dos problemas da coletividade, aquilo que viesse a ser conhecido como lícito aos cônjuges para a solução de um problema familiar? Quem impediria os governantes de favorecerem, até mesmo de imporem às suas populações, se o julgassem necessário, o método de contracepção que eles reputassem mais eficaz? Terceira consequência. Recapitulando, a primeira consequência, a infidelidade e a perda da moralidade, né? Da moralidade em relação a questões da sexualidade, né? A perda da moralidade, degradação da moralidade. A segunda consequência, a mulher
seria desrespeitada, se tornaria um instrumento. E a terceira consequência, os governos poderiam entrar nesse campo e querer fazer controle de natalidade de qualquer jeito. Isso em 68 o Papa escreveu, como 3 consequências. Foi como uma profecia. Hoje, se a gente olhar para a sociedade, os métodos contraceptivos entraram. Os métodos anticoncepcionais estão aí mais presentes que nunca. Laqueadura, vasectomia, anticoncepcional, DIU, né? Pílula do dia seguinte, né? Camisinha. E agora estão tentando até o aborto, como a pior das coisas. O aborto foi pensado para ser um método contraceptivo. E está aí, batendo na nossa porta. Tudo isso entrou. E com isso entrou. Essas 3 consequências já estamos colhendo elas. Já colhemos as 3 consequências. A infidelidade é algo que está mais presente a cada dia. Ah, mas antigamente se traía a mesma coisa. Não, não se traía do mesmo jeito. A infidelidade hoje se tornou algo aí. E digo mais, para nós cristãos católicos, sabendo que o matrimônio é algo para a vida toda, infidelidade é o divórcio. O divórcio é um meio de infidelidade. É um adultério. O homem se separa da mulher e se junta a outra, é um adultério. Isso tornou normal. Na década de 60, quando se falava de divórcio, era algo assim, como se fala-se do aborto às vezes hoje. Apesar que hoje também o aborto já se tornou algo meio normal. Então, a infidelidade chegou. Com o divórcio está aí, mais presente que nunca. O desrespeito à mulher está mais presente que nunca. A mulher hoje é um instrumento de prazer. Ela se faz até... Olhem para as cantoras famosas aí, olhem para os nossos carnavais. Se as mulheres não se colocam lá como um mero instrumento para o homem olhar e sentir desejo e prazer por elas. Que respeito ele tem por ela? A gente vê aí músicas que são cantadas para as mulheres, que se dançam aí. Vai dizer que a mulher não se tornou um mero instrumento. E tem gente que fala assim, a mulher está empoderada. Tá não, ela está instrumentalizada. A mulher se tornou um mero objeto de se usar e jogar fora. É tão interessante isso que uma vez eu fiz um estudo sobre a contracepção e a revolução sexual. E toda revolução ela é acompanhada da cultura. Toda revolução que acontece, ela faz com que a cultura acompanhe essa revolução. E a contracepção foi o primeiro passo para a revolução sexual, porque ela veio antes, né? Na década de 30. E eu fiz uma análise pegando a cultura e a questão da contracepção. O respeito à mulher ele foi sendo destruído pela contracepção, pelos métodos anticoncepcionais. Na década de 30, as músicas que faziam sucesso, as músicas românticas, que o homem cantava para uma mulher, eram músicas que diziam que ele queria ficar com ela para a vida toda, que ele queria se casar com ela. Porque na década de 30, quando o homem olhava para uma mulher para ter uma relação sexual com ela, ele pensava, eu quero que ela seja a mãe dos meus filhos. Ele não olhava para ela assim, alguém que eu vou passar uma noite de prazer e amanhã eu arrumo outro e amanhã eu arrumo outro. Não, não tinha isso na cabeça dos homens, nem na cabeça das mulheres, porque existia o respeito. Se fala de machismo daquela época, mas se tinha muito mais respeito, compromisso. Não se tocava numa mulher por se tocar. Não se bulinava uma mulher por se bulinar, não. Existia uma conquista, uma vontade de estar com aquela mulher. E a música daquela época era assim. E as músicas de hoje? Fala o que das mulheres? Cachorras? Atoladinha? Me perdoem citar isso aqui, mas é o que se fala. E vai dizer que não é instrumentalizá-la. Então, o Papa acertou. A infidelidade já chegou com o divórcio. A mulher se tornou instrumento, as músicas dizem isso, as baladas, as festas, as roupas que elas usam. E a terceira consequência, que é a intervenção do governo. A gente já vê também. Em muitos países até foi proibido por um período ter filhos. Pagava multa quem tinha filho. Porque tinha como evitar, então não podia ter. Em outros momentos, tentaram trazer ideologias para tentar desfigurar a questão dos filhos. Então o governo também já vem intervindo nisso, né? Infelizmente. Portanto, meus irmãos, a igreja é profética. Cuidado. Cuidado para você ir fora da profecia e colher os efeitos negativos dela. E se você for dentro do que a igreja ensina, você vai colher os efeitos positivos da profecia. Cuidado. Amanhã a gente fala mais de Manevita. Deus abençoe você.